Café com Moji News de hoje tem uma convidada muito especial. E eu estava brincando aqui, hoje ninguém é estranho. Ela já é de casa, já esteve com a gente como revisora, como jornalista, como editora. Obrigada, Sueller Costa, jornalista, especialista e mestre em educomunicação, hoje professora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, um prazer sempre estar com você. Eu que agradeço o convite, vir aqui é sempre muito prazeroso, vem vários flashes, né, de tudo que a gente vivenciou aqui com o Moji News, com o Diário do Alto GT, com o grupo Moji News, Anticomunicação, e vai ser sempre muito rico vir aqui e um dia sempre feliz de estar com vocês. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né, você jornalista, professora. Como é que foram, né? Como é que foi esses caminhos foram surgindo na sua vida e depois, né, enveredando pela comunicação, né, vamos dizer assim, unindo nessas duas coisas, né? Uhum. Bom, eu sempre tive uma vertente educativa, desde sempre. Eu acho que antigamente, né, a gente tinha a referência do professor, uma das principais referências profissionais, né? Então, eu me inspirava muito nas professoras que circularam, né, na minha trajetória. E eu sempre quis mesmo ir para a área educacional, mas com o ensino médio, com as novas aberturas que foram tendo, né, ao longo da minha trajetória, eu fui para o jornalismo. E o jornalismo porque eu sempre gostei de escrever, né, parece até algo rotineiro, né, que a gente ouve dos jornalistas, mas eu sempre gostei de narrar, sempre gostei de criar histórias, de ouvir, tive esse lado da escuta, assim, muito presente, né, tanto no meu berço familiar, né, que tem muitos contadores de histórias aí na minha família, começando pelos meus avós, isso influenciou muito a carreira no jornalismo. E quando eu fui para o jornalismo, eu fui levada para a educação, né, trabalhei em várias editorias, mas a editoria de educação foi a que sempre me chamou e eu fui chamada por ela. Trabalhei nos suplementos infantos juvenis e foram as minhas melhores fases, assim, na área do jornalismo. Foi o período que eu trabalhei com o infanto juvenil, aqui do Moji News, né? E tinha o projeto também, né? Exato, o Diarinho e o Newzinho. Foram 10 anos, assim, ouvindo crianças, ouvindo professores, ouvindo pessoas ligadas à educação em todas as vertentes. E, além disso, tínhamos o programa Jornal Educação, né, que era um programa riquíssimo, em que nós levávamos os jornais para as escolas e fomentávamos formação com professores para como usar esse veículo de uma forma pedagógica. Ali já começava um trabalho de uma educação para as mídias com eles, né? E a gente não só estimulava a leitura dos meios, mas estimulava a criação de jornais nas escolas, concurso de fotografia, de jornal escolar, de leitura de imagens, era algo, assim, muito primoroso. Foram anos, assim, que tinha concurso de redação, né? Todo final de ano também. O concurso de redação, tínhamos a mostra de talentos em que eles faziam uma exposição dos trabalhos realizados na escola e era como se fosse um seminário, né? Que em dezembro... Regional, né? Regional. A gente passou por 7 redes de ensino com esse programa. O foco era a rede municipal e perpassamos aí por 7 com ênfase, assim, um trabalho em 4 a 5 delas que ficaram conosco muitos anos. E por onde eu passo, assim, encontro professores dessa época e que sempre tenho ótimas recordações das nossas formações, dos nossos encontros e desse projeto. Ele deixou sua marca aqui na região. E aí você enveredou pela educomunicação, né? Você Exato. É especialista, é mestre, né? A gente até brincava que horário que essa mulher dorme, porque ela se dedicava sempre, se dedica, né, na verdade, sempre a tantas coisas. Como é que a educomunicação surgiu? Porque, na verdade, você vê que é um caminho que vem, né, sendo trilhado, não é uma coisa assim, mudei de área, né? Sim, na verdade, eu digo que eu trabalhei trabalho, né, na interface, porque eu sempre estive entre a educação e a comunicação. E a educomunicação, a formalização, né, de buscar os estudos, né, nessa área foi ao longo do projeto, porque eu comecei a participar de muitos congressos, né, muitos eventos, e nós temos um grupo de coordenadores de programas de jornal Educação, que esse programa que era realizado aqui pelo Grupo Moji News também era realizado em outras regiões. E até hoje a gente tem contato, esse grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente mantém, né, as relações. Pela NJ, né, Associação Nacional de Jornais. E a gente mantém, troca figurinhas, né, enfim, a maioria dos programas
das outras regiões também não existem, infelizmente chegaram ao fim, por causa da própria determinação da NJ também, mas eles fazem os seus projetos paralelos, né, independentes, então a gente sempre se comunica. E nesse meio, né, eu nunca esqueço que eles me orientaram a fazer um curso de educomunicação na ECA, né, na USP. É o único lugar que tinha, hoje tem vários cursos de educomunicação em universidades privadas, mas o curso oficial em educomunicação, ele começou na Escola de Comunicações e Artes. E aí eles me incentivaram muito a fazer, né, o processo seletivo para entrar na educomunicação. E aí eu participei e consegui ingressar nesse curso e desde então nunca mais saí de lá. Fiz a especialização, depois fiz um mestrado na linha de pesquisa Comunicação e Educação. Eu nunca deixo de mencionar, não dá para falar o nome de todos, mas de destacar o meu orientador do mestrado, né, a professora de Sunstelli, as pessoas que entraram na minha trajetória, porque eu digo que quando a gente se une com pessoas com propósitos semelhantes, né, nossa trajetória só enriquece e a gente também fica feliz quando alguém diz que a gente enriquece a trajetória de alguém também. Então, se eu tô aqui hoje é por causa de todas as pessoas que entraram na minha vida, que foram me alinhando. Até aqui mesmo no grupo, né, o pessoal sempre falava, você é muito ligada à educação, né? Vim pro programa Jornal Educação aqui na época, lembrando do saudoso Marcos Siqueira, ele mesmo, quando ele fez o convite, ele disse, você já é professora, já é da educação, acho que você vai ser bem-vinda aqui nesse núcleo. E foi que foi, né? E também agora uma vertente também educação midiática, né? Sim. Pelo Instituto Palavra Aberta, né? Que tem o curso, todo esse projeto também, você também tá ligada nisso também. Sim, eu digo que hoje, né, a educação midiática ela tem ganhado esse destaque, né, principalmente por ter ganhado mais espaço na agenda federal, né. A gente tem um grupo, né, que está muito empenhado em fomentar políticas públicas nessa área da educação midiática. Mas é importante ressaltar que é uma área de estudos de muitos anos, né, e de luta também para quem fomenta. Como é que a gente pode definir a educação midiática? A educação midiática, ela tem esse termo que ele é mais claro, né, mais compreensível, mas a gente pode falar da educomunicação, que não é um sinônimo, mas o propósito é semelhante. Então, a gente tem várias terminologias, mas com propósitos em comum, que é o educar para as mídias, com as mídias e pelas mídias. E os nomes, às vezes, eles diferem por conta dos grupos de pesquisas, né, que ajudam a consolidar essa área. Então, a gente tem educomunicação, mídia e educação, tem comunicação e educação midiática e dentre tantos outros. São estudos que são muito inspirados, assim, também na área internacional, né? Então, a gente ouve muito media information, media literacy, dentre outros. Mas a educação midiática, acho que é um termo que casou, que é compreensível, que é falado atualmente, divulgado. É o termo que a palavra, né, o Instituto Palavra Aberta utiliza, o grupo Educamídia, e eu sempre fomento na perspectiva da educomunicação, né, que a educomunicação, ela trabalha esse educar para as mídias, colocando esses jovens como produtores de conteúdos e não só consumidores. Não são jornalistas mirins, mas são crianças e adolescentes que eles transformam seus conhecimentos constituídos, aqueles que eles aprendem nos diferentes componentes curriculares. Que hoje que já faz parte do dia a dia deles, as mídias já, né, estão aí, né? Então, eu digo que elas estão onipresentes, né? Porque eles já convivem com essas mídias, mas o que necessita é de uma mediação para como lidar com a informação que chega até eles, porque eles são totalmente hiperconectados, né? E o seu universo informacional é a área digital, e essa área digital, né, necessita de uma orientação com relação aos usos, né, dos dispositivos, mas não só dos equipamentos em si, mas de como navegar nesse cyberespaço com consciência. E quando a gente fala da educação midiática, de responsabilidade, né? Exato. Ter responsabilidade por aquilo que está compartilhando e produzindo também, né, de alguma forma. Né? Exatamente. Quando eles leem, né,
Eles precisam reconhecer os gêneros que estão ali, as intencionalidades, as mensagens que estão por trás de tudo que se envolve, né, os textos em si. E a gente está diante de uma geração muito imediatista, né, que eles se informam 80% pelas redes sociais, são textos curtos, né, eles se informam pelas chamadas, né, às vezes não pelos desdobramentos daqueles fatos que chegam até eles. Os textos longos não são atrativos e a gente precisa também entender a linguagem que eles mais gostam para a gente levar essas informações pelas linguagens deles, né? Então a gente tem, às vezes, por exemplo, canais do TikTok que transmitem informação muito rapidamente, né? No máximo 1 minuto, às vezes. Não tem um desdobramento, mas é uma forma de chamar a atenção desses jovens para navegar pelo mundo da informação, para compreender, né, quanto é necessário hoje você se atualizar e a gente, como educador, estimular esse desdobramento, né? Esses textos mais densos, sim, porque são esses textos que vão acompanhar eles numa avaliação estadual, nacional, né? Nas provas que eles participarão. A gente não foca só em prova, mas a gente foca em processos, né, formativos para a leitura, né? Essa leitura de mundo que a gente tanto exige. E a gente esbarra em perigos, vamos dizer assim, né? Fake news, sim, desinformação, né? Os discursos de ódio que vão, né, infelizmente, tomando conta também. Exatamente. Eu digo que a gente faz nossas regras de convivência, né? A gente tem essas regras no nosso ambiente presencial e no virtual é a mesma coisa, né? Então, eu trabalho com infâncias e juventudes, né? Estimulo essa produção de mídias com eles, no ensino regular, né? Dentro do componente que eu atuo, que é língua inglesa e língua portuguesa também, e ao mesmo tempo nos projetos independentes também incentivo essa produção. Sempre prezando pelas regras de convivência, né? A gente sempre conversa, né, sobre... Eles usam celulares, assim, nas minhas aulas, eles fazem gravações, e a gente até com relação a isso, a gente trabalha. Essa imagem, ela é um direito autoral nosso, do nosso projeto, tá no seu celular, vai para sua nuvem. Muito cuidado, que você não vai compartilhar essa imagem, a não ser pelos nossos canais, pelas nossas produções. Muito cuidado com também... cuidado com o que você vai ouvir sobre as produções, né? A gente trabalha com mídia, a gente trabalha desde o processo de planejamento, desenvolvimento, a publicação e o feedback. Como são crianças, né? A gente tem que preparar eles também para os comentários que virão, que nem tudo pode ser positivo, pode ser algo negativo, mas entender o que é uma crítica construtiva, né? Então, às vezes, e lidar também como a gente se comporta quando a gente vai comentar o trabalho do colega. Esse discurso de ódio, a questão da desinformação, a gente já também trabalha um pouco dos sites que são confiáveis, eles pesquisam, eles fazem muitas pesquisas dos temas que a gente explora, e oriento muito que o site não é somente os 3 primeiros que aparecem ali no Google, tem outros, tem embaixo, quantas páginas aparecem lá embaixo, naquele cantinho azul? Nossa, tem 12, então vamos navegar, mas eu vou ler tudo isso? Tudo não, mas olhem o que mais chama atenção, não se preze pelos 3 primeiros, todo mundo vai ler esses 3 primeiros, né? Essa diferença no que você vai reportar, né, para nossa comunidade, no caso. São treinamentos, assim, que acontecem a longo prazo, né? Então, hoje, a fake news é muito complexa, né, porque ela é muito planejada, né? Ela é muito organizada, ela é muito esquematizada ali. E tem um propósito, né? E tem um propósito, elas são fabricadas, né? E, às vezes, nós, adultos, já temos essa dificuldade de identificar mesmo, porque, às vezes, elas estão muito bem feitas, né? E são, né? Então, imagina a gente trabalhar isso com crianças e adolescentes, né? Que tem seus influenciadores também, né? Que seguem canais que a gente desconhece, então a gente também precisa tentar mediar, que tem interesses, às vezes, divergentes e tem as formas deles de se informarem, né? E como a gente também pode incentivar essa forma de se informar para ir além do que eles conhecem. E hoje você está na sala de aula, né? Sim. Professora de língua inglesa na rede municipal de Guararema, né? Uhum. E como é que é esse trabalho na sala de aula, né? E também vamos, né, lembrar dos projetos que você vem desenvolvendo na rede e que já, né, até foram premiados. Sim, e agraciada com alguns prêmios. Eu tenho meu ciclo regular, né, de ensino. Eu leciono, né, a língua inglesa e ao longo esse ano completou 4 anos que estou em Guararema. Nossa. Nem parece. Não.
muito rápido. E a dinâmica jornalística, ela sempre fez parte do meu fazer educativo, né? Então eu digo que eu nunca, às vezes as pessoas até ficam tristes, né? Nossa, você saiu do jornalismo, eu nunca saí do jornalismo. Não larga, gente. Pode fazer o que quiser, não larga a gente. Continuo escrevendo, continuo produzindo. Não. É nossa articulista também, toda semana, artigos às quintas-feiras, nossa edição impressa. Então, eu não parei, nunca parei de escrever, né? Porque eu sou impressa e a escrita sempre esteve muito presente. E dentro da sala de aula, essa dinâmica jornalística faz parte, né? Que é essa perspectiva comunicativa. Então, tenho meus conteúdos ali que eu aplico e nessas oportunidades eu criei um projeto que chama English Club, que é o clubinho da língua inglesa, em que é um momento da aula reservado para as produções midiáticas. Então, nós trabalhamos temas transversais, são temas assim de impacto global, por ser língua inglesa, e de que forma esse tema impacta o nosso regional e o nosso local. E a partir daí é uma sequência bem longa, assim, porque existem várias etapas. A gente trabalha os temas, depois o repertório em língua inglesa desse tema, nas palavras-chave e algumas frases específicas, né, que vão introduzindo essa escrita deles em inglês e português. E nesse processo, né, de produção é quando é essa possibilidade de você trabalhar o espírito investigativo, de você trabalhar a questão do consumo consciente, porque eles fazem as pesquisas sobre os temas, e ao mesmo tempo você trabalhar a produção consciente, né? Ele é consumidor de conteúdos e ao mesmo tempo ele se transforma em produtor de conteúdos, né? A responsabilidade que ele vai estar fazendo uma produção para a comunidade, que a comunidade vai assisti-lo, o audiovisual é o que mais chama atenção, né? A gente escolhe qual linguagem a gente vai transmitir. Então, já fizemos história em quadrinhos, revistas de mangás. Que bacana. E sobre temas, a gente trabalhou os ODS, já trabalhamos a questão socioemocional na escola, a gente já trabalhou talentos, né? A gente fez um especial revelando os talentos da nossa comunidade, que é muito além dos nossos estereótipos, né? E isso foi um trabalho bem bacana, porque eles viram que a merendeira, o seu maior talento não é o cozinhar, ela cozinha que ela gosta, mas o talento dela era a natação. Ai, que legal. Muito bacana. Né, Todo mundo tem uma história legal para contar, sim, né? O básico do jornalismo também. Exato. E do escutar, né? Porque crianças são falantes, nós somos, né? A gente fala. E da criança também a gente trabalha o escutar, que é ter a paciência de escutar a história do outro. E nesse momento a gente está trabalhando a Escola dos Sonhos, que é um projeto que está ficando muito bacana, que em breve a gente vai ter mais novidades, e que surgiu naquele momento mesmo do impacto às escolas por conta daquela violência e dos ataques. Mas começou mesmo em março por conta do Dia da Escola. Essas temáticas a gente trabalha em cima de algo que tenha... Era pra gente trabalhar sobre a escola no mundo, né? Como que é o processo de ensino, enfim, as diferenças, né? Como que é a escola nos Estados Unidos, como que é a escola aqui no Brasil, enfim, em outros países. E aí veio todas aquelas notícias, né, horrorosas, né? Aquele cenário horroroso que acabou desmembrando esse projeto com uma tendência para trabalhar a cultura de paz na escola. E agora eles estão fazendo uma campanha, né, revelando os seus sonhos por meio de vídeos, por meio de exposições que eles estão montando, por meio de mensagens para proliferar o que é uma escola dos sonhos, né? E essas produções, elas acontecem ali no ensino básico, no ensino regular. É difícil conciliar, né? Porque os professores sempre me perguntam, né? Nossa, mas como conciliar? É dificílimo, sim, mas eu acho que quando a gente tem um propósito, né? Eu nunca me vi como ir para a sala de aula, cumprir os conteúdos apenas com base nos livros, mas de além daquilo, né? As crianças têm um potencial muito além do que a gente vê na primeira aula que a gente tem contato com eles. A gente tem que explorar ali o potencial de cada um deles. E a gente segue, né, com projetos ali fora do ensino regular, com essa missão de mostrar a potência das infâncias e juventudes. Sou muito focada nesse público, que eles têm muito a nos ensinar também. Eu aprendo demais com eles. Então, Suela, vamos falar um pouco das premiações, né, que você recebeu, né, com esses projetos que você vem desenvolvendo na escola. Bom, ao longo desses 4 anos, assim, foi bem revelador, né? Eu digo que a sala de aula é um meu laboratório, assim, de estudos, de experimentações.
Esses projetos são concretizados porque os alunos abraçam, né, as ideias, eles realmente cumprem as etapas, né, que são propostas, e isso tem repercutido positivamente assim, na nossa história, né? O English Club, nos seus 4 anos, assim, e 3 anos mais especificamente, né, de produções, a gente já conquistou 4 premiações nacionais. E a gente já foi semifinalista em outras 4 nacionais, assim, a gente já tem aí um histórico aí de 8 destaques, né, nacionais, 2 deles, inclusive, tem uma repercussão internacional, porque a gente competiu com projetos de outros países, competiu, assim, uma palavra meio pesada, né, mas que estávamos, né, entre semifinalistas com de outros países também. E acho que isso mostra, né, o quanto eles são potenciais, né? Eu me inscrevo, assim, em premiações, não só pela visibilidade em si, mas principalmente pelo reconhecimento, né? A gente tem que reconhecer o que está dando certo na sala de aula, o que está dando certo com os nossos alunos, reconhecer o que os nossos educandos, né? Às vezes a gente tem aí essas pesquisas que mostram um déficit de habilidade e colocam o nosso país lá embaixo, né? Esses rankings nacionais e internacionais, mas tem muita coisa boa acontecendo na escola, muito projeto que mostram a potência dos nossos educandos, tem muita criança e adolescente aí que tem um futuro brilhante pela frente, porque também são interessados, são engajados e são estudiosos, sim, e do seu jeito, com as suas dificuldades, como todo mundo tem, eles alavancam. Então, assim, eu enalteço isso todos os anos, né, eu, como sou especialista, então eu mudo muito de escola, né, e eu fico muito triste quando eu saio daquela escola que a gente teve essas conquistas, né, porque a gente é um trabalho próspero, né. Então, quando eu falo de projetos como esses, né, são projetos a longo prazo e que seria o meu desejo, né, fomentar a comunicação não em projetos de 6 meses, 1 ano, né, de construir uma base sólida num projeto de comunicação lá do ciclo infantil até o ciclo médio, enfim. E por isso que a gente precisa mudar políticas públicas, que é quando se consolida oficialmente. Mas a gente não pode esperar patrocínio, apoio político, a gente não pode esperar por isso. Exatamente. Tem que colocar a mão na massa e fazer dentro do seu espaço, no seu território. Então, às vezes a gente pensa algo grandioso, mas o grandioso é o que você conquista no seu território. Então, onde eu estou em Guararema, eu sou muito grata por tudo que a gente conquistou lá. E ali naquele território a gente já foi muito além do que a gente imaginava. E falar em colocar a mão na massa, tem o Educom Alto Tietê também, né? Que é um outro projeto. Como é que ele funciona, quais são, né? Bom, o Educom Alto Tietê é um projeto pessoal, né? Ele ocorre de forma independente. E com esse propósito de fomentar a formação e a informação de comunicação. A ideia é de compartilhar práticas nesse segmento, estudos, pesquisas e de orientar na formação de professores, mas não só professores que estão no ensino regular, mas educadores, entusiastas que veem, né, a potência das mídias no fazer educativo, né, em diferentes contextos. No ensino informal, no ensino não formal, no ensino informal. Ele acontece como, né? Eu ofereço oficinas, palestras, eu me coloco à disposição para levar esse tema para a sua escola, para levar esse tema do seu espaço educativo, né, de uma ONG, né, de trabalho com ONGs, com movimentos sociais, enfim. A gente cria uma trilha informativa para te orientar no que é a educomunicação, né? A educomunicação, ela fala muito de territórios, né? De você colocar essas produções midiáticas, né, com a perspectiva da comunicação, é de colocar em pauta o que às vezes não está em pauta nos nossos jornais tradicionais, por questões de espaço, né, por questões também de prioridades, e enfim. Então, quando a gente cria essas mídias nos territórios, né, saindo um pouco do ensino regular, é da gente dar reconhecimento a outras vozes ali naquele espaço. Então, a gente trabalha com projetos nesse sentido, construir juntos um projeto com diferentes territórios. É algo assim que está sendo feito de forma independente, mas temos as nossas redes sociais, né, a Educom Alto Tietê, nos siga, nos acompanhe, que por lá o meu propósito, né, e outras pessoas também estão somando, né, a esse projeto, porque a gente não faz nada sozinho, né, e a gente precisa de forças, de fôlego, e outras pessoas estão vindo para ajudar nessa rede colaborativa. Eu digo que é uma rede de aprendizagem colaborativa em educomunicação.
estamos aqui para levar essa área para vocês que querem desbravá-la. Tem outros estudiosos, né, sempre destaco isso, que não sou a única, né, que estuda comunicação, inclusive aqui na nossa região a gente tem outros estudiosos também, tem outros educomunicadores, né, que também têm interesse e desbravam esse tema, e é por isso que eu estou nessa fase de construir essa rede mesmo, para a gente proliferar essa área que ela é muito potente e vocês vão observar, acompanhar, então se tiver interesse, estamos aqui para falar sobre educomunicação. Para a gente finalizar, né, falar dos seus projetos aí, além do Educom, né, o que mais você pensa aí para o futuro? Olha, eu digo que a nossa vida é movimento, né? Eu me envolvo muito. Seu movimento é Eu me envolvo em muitas coisas, né? Eu continuo nas pesquisas, né? E faço parte dos grupos de pesquisas, atuo no grupo de mediações educomunicativas, porque as pesquisas, elas fundamentam, né, a nossa praxis, e a gente precisa estudar, né, teóricos que fundamentam aquilo que a gente gosta de fazer hoje. Então, o meu objetivo é continuar, né? Eu estou me preparando para o doutorado, né, porque eu não me vejo sem estudar. E não parei, né, finalizei o mestrado e continuei com as pesquisas, vinculei de mim, dos grupos que eu atuo. E trabalho com formação de professores, tem o Polifonia também, que ele é da Universidade do Estado da Bahia, que a gente incentiva, atua com lives, enfim, e formações assim, específicas, né, para grupos de professores. Eu vejo assim, no futuro, trabalhando, ajudando a levar a comunicação para os públicos e orientando os professores na sala de aula, orientando os professores do ensino superior também. Me vejo atuando no ensino superior, é uma meta que eu tenho para mim, quero muito ingressar no ensino superior. Hoje eu estou no Instituto Federal do Sul de Minas, atuando na pós-graduação em mídias na educação. É um contrato, enfim, né? É um período às vezes estipulado, mas tem sido uma experiência muito importante porque eu estou orientando em TCCs, né, dessa área. Isso tem me ajudado. Precisa, assim, futuramente, profissionalmente, cada vez mais envolvida com essa área. Não só com pesquisa, mas com prática. Eu não pretendo sair da sala de aula, porque eu acho que a sala de aula, quando você está ali no chão da escola, é quando você consegue ter uma visão mais ampla do que você pode fazer para ajudar. Né? A gente tem... É a prática. Uhum. E a gente passa por muitas escolas, né? Então ali a gente já tem uma visão panorâmica, assim, né? Como que eu posso fazer com que o meu conhecimento não seja transmitido apenas, mas que o meu conhecimento seja transformador para quem o recebe. E isso é o que me move. A gente estuda muito, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas você não vai parar nunca de estudar, né? Você sempre tem que colocar um estudo dentro dos seus projetos. É porque o estudo move a gente, né? E a gente não estuda só para ter titulações, né? A gente está sempre aprendendo. Exato. Não para, na verdade. Não para. E não é um estudo só formal, né? Um estudo informal. A gente aprende aqui, né? Com essa conversa com o outro, com quem a gente conhece há anos, com quem a gente conhece há poucos minutos, assim. Então, aprender move as pessoas. E a gente tem esse conhecimento sempre como um objetivo de cada um. Porque quando você se propõe a escutar, a ouvir, a assimilar e aprender com o outro, você está em movimento e você está crescendo a todo momento, pessoalmente, socialmente e para os outros. Então é isso, Suela. Papo muito bom, mas a gente vai ficando por aqui e até a próxima, gente. Obrigada, Su. Obrigada, foi um prazer encontrá-la e voltar a esse espaço, viu? Vocês são muito queridos e sempre voltarei aqui com muita alegria. Vocês fazem parte da minha trajetória. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.